para eu te apresentar a minha bancada, é o seguinte, a galera que vai me ajudar nos comentários hoje, o bate-papo sensacional. Meu querido Xavier, bom dia para você. Bom dia, é uma satisfação imensa estar aqui novamente. Tenho certeza que temos muito que conversar aí do futebol baiano aí e no futebol no geral aí. Espero que consiga acrescentar aí comentários positivos aí. Isso aí, Flávio Gomes, bom dia para você também, meu querido. Bom dia, Juliana, bom dia aos amigos do Dono da Bola. Vamos falar tudo da dupla Bavi. Mais uma rodada se aproximando e todos os detalhes daqui a pouquinho a gente fala. E fechando o trio, meu amigo Mendes Júnior. Alô, meu parceiro, bom dia. Bom dia, Ju, bom dia a todos de casa. Começar o feriadão com Mauro e André, bom demais, né, rapaz? Esse sertanejo Mauro e André, gostoso, André e Mauro. Pra dançar agarradinho, né? Sertanejo Mas também vamos falar de futebol, que a coisa pro rubro-negro não tá muito boa e pro Bahia tá melhorando. Tá melhor, o Vitória tá indo aí, situação difícil, né? Vamos lá pro Barradão, então. Vitória vai enfrentar o Vasco lá no Rio de Janeiro, o que pode ser até um alento, né? Porque quando joga fora de casa, o time acaba indo muito melhor do que quando o jogo é no Barradão. A situação não é das melhores no Barradão. Zona de rebaixamento, 3 meses sem vencer em casa, 5 jogos sem vitória no campeonato. O cenário é bem ruim, mas ainda tem muita confiança por parte dos jogadores. A gente tem que buscar os pontos positivos e agarrar nisso, né? Sabendo que a gente tem que fazer sim, cada vez melhor aquilo que tem dado certo e o que a gente tem errado a gente procurar melhorar para não repetir nesses próximos jogos. O momento é também de muita conversa e reflexão. Antes do treino, reunião entre jogadores e membros da diretoria. E para se proteger da Série B no ano que vem, o Vitória treinou em alta intensidade na Toca do Leão. Em campo, o contra-ataque foi a principal atividade. Mancini simulou situações de jogo para tentar pegar o adversário no contragolpe. Essa é uma das principais armas que a gente tem, principalmente jogando fora de casa, a gente tem demonstrado isso. E eu espero que nesse jogo de domingo contra o Vasco a gente consiga fazer o nosso melhor, porque a gente precisa da vitória. Então vamos às mudanças. Fernando Miguel participou de toda a atividade e vira opção para o próximo jogo de domingo. Kaique Sá ficou no departamento médico e deu Patrick no lugar dele durante o treino. Canu é outro que deve voltar ao time no lugar de Fred. No meio, José Wellison treinou no lugar do suspenso William Corrêa. Ainda é cedo para cravar o time que encara o Vasco no próximo domingo, mas pelo que a gente pôde ver aqui no treinamento, Mancini só tem uma dúvida, e no ataque. Até o fim da semana ele decide se mantém Neilton ou entra com Chiesa. Independente de quem entra em campo, tem que dar o seu melhor, né? A gente tem que fazer o nosso melhor, independente se a gente vai estar jogando ou não, a gente tem que dar o nosso melhor. E quem entrar no domingo, eu tenho certeza que vai estar à altura para corresponder. E olha só quem apareceu no campo, o William Farias. O volante deu voltas ao redor do gramado, mas ainda sem previsão de retorno. Domingo, às 6 horas da noite, horário da Bahia, o Leão encara o Vasco no Maracanã. É hora de resgatar então a autoestima, para que o time volte a enxergar o caminho da vitória. Muito bom. Vamos falar um pouquinho do Vitória, então. Esse jogo com o Vasco aí pode ser um momento importantíssimo para o decorrer do Vitória no campeonato, a depender do resultado lá no Rio de Janeiro, né? Ju. O problema, nós estávamos conversando aqui no off, o problema é que o Vitória, além de não ganhar em casa, fora também passou a não ganhar. Perdeu o Bavi, empatou contra o Santos e agora tem um jogo, querendo ou não, difícil. Por quê? O Vasco já se livrou do problema do rebaixamento, está acima da metade da tabela e vai ter a volta de Luiz Fabiano, que, querendo ou não, é a estrela do time. O time já está arrumado com o Zé, o treinador novo, que veio do Flamengo, né? Zé Ricardo. Zé Ricardo, obrigado, Zé Ricardo. E o Vitória vai ter retornos importantes aí do Fernando Miguel, vai ter a volta do José Wellison como titular. Canu, que sem dúvida nenhuma, o Canu resolve no ataque também, quando ele joga, resolve no ataque, dá uma de centroavante, como o Mendes, vai lá, faz gol de cabeça, evita a derrota. Fazia. Né? Mas aí o que é que acontece? Tem esse temor do fantasma do rebaixamento, tem a responsabilidade de você, na casa do adversário, trazer os 3 pontos para casa. É um jogo complicado e agora Wagner Mancini vai ter que juntar seus cacos e dar um alto astral nesse time aí, porque está muito baixo astral, Vitória.
É um jogo difícil para o Vitória fora de casa. O Vasco é uma equipe que vem na crescente importante dentro da competição. O Zé Ricardo conseguiu arrumar a equipe do Vasco. Agora, o Vitória tem alguns retornos, né? Principalmente o Fernando Miguel, já que o Kaique vem sendo muito cobrado ali no gol. Não sei nem porquê, porque o garoto entrou em uma fogueira danada, assumiu uma responsabilidade, é novo, 20 anos. Né? Entra aí o Fernando Miguel, deve voltar. O Canu também, que fez falta, porque a bola aérea do Canu é forte. E o Vitória tem sofrido com isso. Mas independente de qualquer situação, o Vitória tem que chegar lá, impor um bom ritmo de jogo e conseguir um resultado positivo. Porque o Vitória agora, faltam 7 partidas para o Vitória. E o Vitória tem que ganhar 4 partidas aí para se livrar da zona de rebaixamento praticamente. Então o Vitória é tudo ou nada. Lógico que tem que ter cautela, tem que ter responsabilidade, não adianta sair com tudo para querer vencer o Vasco, que pode ser surpreendido. Né? O Vasco é uma equipe qualificada, como eu falei, mas o Vitória tem que vencer o jogo. Vitória caiu muito, alguns jogadores do Vitória, principalmente o Neilton no setor de meio campo. Tá essa dúvida aí como falou o Alan Guimarães, essa dúvida aí do treinador Mancini entre o Neilton e o Chiesa. Eu acho que deve dar Chiesa, porque o Neilton caiu muito de produção nesses últimos jogos, mas muito. Deixa eu pegar logo a opinião da galera, então, antes de você complementar. Para vocês, Neilton, Chiesa. Fala, Xavier. Um momento extremamente delicado. São 7 partidas onde não tem mais tempo para pensar em se estou dentro, se estou fora de casa, é ganhar e ganhar. No mínimo 4 jogos. A equipe que foi montada do Vitória tem tido êxito, porque é uma equipe que joga praticamente só em contra-ataques. Dentro de casa sente essa dificuldade de criar as alternativas, de ser a equipe que detém a bola, que domina o jogo. Mas nesse momento agora é tirar de onde não tem, os que precisam ainda mostrarem por que veio. É o momento de realmente fazer isso acontecer. Que dúvida cruel, viu, Ju? Que dúvida cruel. Se for pensando na criatividade, tem que ser o Neilton. Apesar do futebol dele estar muito abaixo do que a gente esperava. Mas entre o Neilton e o Chiesa é mais finalização e ainda joga pela ponta. Eu nessa altura do campeonato, colocaria o Neilton, que até no ritmo de jogo está melhor que o Neilton. Concordo perfeitamente. Eu acho que quanto menos você mudar, melhor. E nesse momento o Mancini já vai fazer algumas mudanças forçadas, né? Como aí a saída do Correa para a entrada do Zé Wellison. Na lateral direita não tem o Kaique Sá, vai dar o Patrick. Mas lá na frente, o Neilton realmente teve uma queda de produção, como todo o time do Vitória, né? Foi um conjunto. Eu acho que não dá para você falar de um só que está destoando dos outros. Neilton já mostrou mais do que ele tem mostrado agora, mas o Chiesa ainda está fora de ritmo. Ele entrou no último jogo contra o Atlético Goianiense, além do lance do pênalti, não contribuiu com mais nada. Eu acho que sem o Neilton, o Vitória perde uma característica muito importante que pode ser fundamental contra o Vasco: a velocidade para os contra-ataques. E ele deve apostar muito no David e no Neilton para isso. E eu gosto muito do futebol do David, né? A torcida do Vitória às vezes não gosta do David. É novo também. Mas ele é forte, ele ajuda na marcação, o contra-ataque com ele é muito rápido. E o Trellis acaba aproveitando, porque o David ainda tem a questão de fazer o cruzamento, né? O que o David precisa ajustar é a finalização. Mas fora da área ele já chuta mais forte e ajuda na marcação. Então eu acho que Neilton, David e o Trellis é um ataque que vai dar trabalho para o Vasco. E ainda tem o Iago ali, né? Que dá aquela sustentabilidade no setor de meio campo. É um jogador que marca muito, volta ali. Eu optei pelo Chiesa justamente pela saída de contra-ataque rápida. E colocando o Iago no lugar do Neilton no setor de meio campo, eu acho que o Vitória conseguiria sair com contra-ataque rápido, Ju. Por quê? Porque o Chiesa, ele sabe também jogar aberto pelas pontas. E o Vitória precisa surpreender de alguma forma. Porque a maior dificuldade do Vitória hoje, principalmente fora de casa, Juliana, é que as equipes que jogam contra o Vitória já sabem a forma do Vitória jogar fora de casa agora. É lógico que, como o Xavier falou, o Vitória joga de forma recuada, buscando o contra-ataque, mas as equipes já conseguiram anular os principais fatores, as principais jogadas do Vitória, forte do Vitória fora de casa. Então, eu acho que o Mancini, nesse momento, tem que tentar algo
para poder modificar, para tentar surpreender o Vasco lá no Rio de Janeiro. Para tirar essa questão de ser previsível, né? Exatamente. Apesar que o contra-ataque sempre tem algumas anuências, algumas surpresas, mas da maneira que o Vitória está jogando é como todos já esperam, que é ficar atrás, sendo atacado para na hora sair em velocidade, mas se neutraliza, né, com o trabalho, com a orientação, com certeza a outra equipe diminui o risco desses contra-ataques. E aí, se o Vitória precisar ter realmente a iniciativa da partida, é o que tem preocupado a gente. E o que eu acho interessante é que o Vitória, fora de casa, faz o futebol que a gente espera. Não tem que propor o jogo, tem que esperar o adversário. E aí eu só discordo do Mendes com relação ao Chiesa, porque o Chiesa não está com ritmo de jogo. E aí ele atrasa um pouco mais o jogo, ele segura mais a bola. Mas aí faltam 7 partidas, Flávio. Quando é que ele vai pegar ritmo? Não tem mais tempo para pegar ritmo. Mas ele passou, jogo, né? até antes da contusão, ó, o Chiesa nunca no Vitória mostrou aquele futebol que a gente viu no Bahia. Então não vejo agora que ele vai entrar e vai resolver o problema do Vitória. Não. O jogo que o Chiesa estava bem na partida, mas contundiu foi o Bavi. Foi a contusão dele. Foi o Bavi. Foi o jogo que ele marcava, ele corria, ele buscava o jogo mesmo. Ele se contundiu. Foi a melhor partida do Chiesa, foi no Bavi, mas se machucou. Agora eu não colocaria o Chiesa agora não, deixaria o Neilton. A gente está vendo imagens de treinamento e o Mancini explorou muito essa semana os contra-ataques, né? Ele treinou isso bastante e vai ser aquele jogo que a gente já conhece então, né? Vitória fechadinho, sem arriscar muito e apostando aí nos contra-ataques. Pelos treinamentos dá para ver que essa deve ser uma arma do Mas Vitória. Mas é por isso que o Vitória não está ganhando o Barradão, Juliano. Porque o Vitória propõe o jogo. E quando o Vitória propõe o jogo, ele vai aberto. E por isso que o Vitória não está ganhando o Barradão. O problema não é no Barradão de Zica, o que for que estão falando aí, não. É que tem que mudar o problema tem que mudar o sistema. O Vitória ganhou do Corinthians assim, ganhou do Flamengo assim. Não pode mudar. Mudou, quis propor o jogo, pronto, começou a perder. Como eles comentaram, a gente tem um ponto forte que é o David. Realmente, muitos pegam no pé, mas realmente um jogador com um excelente potencial. Sim. A única coisa que eu tenho notado é que a oscilação dentro do jogo é muito grande. Ele não consegue manter a intensidade a partida toda e isso tem prejudicado o Vitória. É um jogador que, se conseguir achar esse equilíbrio para fazer durante todo o jogo, com intensidade, com a qualidade que ele consegue dar nos momentos de lucidez e que ele está ativo na partida, o Vitória tem muito a ganhar. Eu acho que são momentos assim de displicência do David. Talvez ele está ali com excesso de confiança, porque ele tem muita qualidade e muita velocidade. Tem momentos que parece que ele apaga, ele larga. Tem momentos que ele está com a bola no pé, mas parece que dá um branco na cabeça dele por já ter conseguido fazer a jogada, aí quer fazer algo mais e não consegue. Você não acha que ele está sobrecarregado no jogo, não? Olha, ele sempre esteve sobrecarregado. Eu sempre defendi o David aqui no programa dos donos da bola pelo seguinte: a forma do David jogar é muito difícil. Tem que ter muita força física. Tem que estar super condicionado. Tem que estar condicionado fisicamente. O trabalho de preparação física do Vitória é muito boa, porque o David vem no setor defensivo marcar o lateral. E faz bem. E ainda vai contra-atacar e sai com velocidade. É a válvula de escape do Vitória. Então, o trabalho que ele faz tático dentro do campo é muito importante e realmente é sacrificante. Então, eu acho que o Vitória tem que apoiar um pouco mais, o torcedor do Vitória tem que apoiar um pouco mais o David, porque realmente, se não fosse o David aí, eu acho que estaria numa situação muito mais difícil. E a gente tem o time do Vitória que vai enfrentar o Vasco aí. Põe a prancheta na tela, por favor, para dar uma analisada nas mudanças da equipe do técnico Wagner Mancini, que não são poucas, viu? Olha aí, a primeira no gol. Fernando Miguel está recuperado de lesão e volta a ser titular. A segunda na lateral direita. O Kaique Sá está machucado e vai entrar o Patrick. E aí na zaga, mais uma alteração. O Canu também está pronto, inclusive no último jogo chegou a ficar no banco de reservas e o Mancini foi questionado por isso, né? Porque o Canu treinou, estava no banco e porque não foi titular, volta aí no lugar do Fred e o Wallace e Juninho compondo aí os 4 lá atrás que a gente já conhece, né? O José Wellison substitui o William Correia, que está suspenso, ao lado do Ramon, e lá na frente tudo igual, Iago, Neilton, David e Trellis. Esse deve ser o time, claro, com aquela interrogação que pode vir a surgir aí uma novidade lá na frente do Chiesa no lugar do Neilton, mas por enquanto é o que o Mancini tem de melhor aí. O Canu era titular, normal. O Fernando Miguel, a experiência conta, né? Conta bastante o retorno do Fernando Miguel. É interessante que quando o Vitória joga fora de casa, aí o Ramon ele faz aquela linha, né, de 3 zagueiros,
Aí o Correa jogava mais centralizado, que aí vai ser o José Wellison, que tem a mesma característica do Willian Correa. É perdigueiro, chuta bem fora da área. Ali o Vitória não perde muito, não. Tem o Iago, que vai ajudar ali também na criação, ele ajuda na marcação e ajuda a criar junto com o Neilton. E o Patrick Caixá também 6 por meia dúzia. Não vejo muita mudança. Eu acho que o que o Vitória pode ganhar aí com essas alterações é um recurso importante, inclusive, para um jogo como esse, que você fica mais fechadinho, que é o chute a longa distância, tanto com o Zé Wellison quanto com o Patrick, que arriscam bem bastante de fora da área. E né? O Patrick entra na área também, entra mais que o Caixá. Ele finaliza. Realmente o Vitória tem essa questão de, quando está com o Patrick, ele chega mais na área, ele dá mais uma opção. O Vitória, às vezes, principalmente quando é em casa, a gente vê a bola na linha de fundo, olha para a área, só tem Trellis, o Neilton não tem a característica de entrar muito, só quando vem a bola tem a bola parada. E, como falou, agora é quem estiver em campo tem que realmente fazer o diferencial lá para a gente conseguir o objetivo, que é não ter o descenso, né? São 21 pontos, tem muito ponto para ser disputado, então é momento de desesperar, mas o que já falhou tem que ficar para trás, não pode continuar tendo falhas assim, grosseiras aí para um campeonato tão bem disputado. Né? E o que o Mancini está colocando é o melhor que ele tem, né, Ju? O Patrick vai substituir ali o Caixá, mas eu vejo no Patrick um lateral que apoia bastante, mas tem deficiência na marcação. Eu acho que ele tem que fechar um pouco mais, se preocupar um pouco mais em marcar, porque quando ele sai para contra-atacar, Xavier, ele vai sempre pelo meio. É difícil você ver o Patrick indo na linha de fundo para cruzar. Ou ele cruza da intermediária, ou ele corta para o meio para tentar infiltrar com a bola. Por isso que em alguns momentos o Mancini escalava o Patrick no meio de campo. Exatamente. Então o Patrick ele tem que fazer a função de lateral mais, às vezes chegar na linha de fundo, mas se preocupar com a marcação. O José Wellison vai jogar ali no setor de marcação, vai substituir um dos melhores jogadores que vem atuando no Vitória, que é o Willian Correa. É um jogador que vem jogando bem, finalizando de fora da área, e o Vitória precisa fazer mais isso. Você tocou num assunto muito importante, Juliana. O Vitória, dificilmente, ele finaliza de longa distância, de média e longa distância. E o Vitória precisa fazer isso, porque esses 3 pontos lá no Rio de Janeiro vão ser muito importantes para o Vitória. Daqui a pouquinho tem mais Vasco e Vitória. Eu queria falar um negócio, aproveitar que Mendes está aqui, porque todo mundo que me assiste sabe, eu sou apaixonada por seu pai. Não é por você, não. Você eu gosto só um pouquinho. Por seu pai, Ave Maria, e eu amo Silvio Mendes, por quê? Silvio Mendes é um ícone do rádio baiano. Eu sou fã do Silvio Mendes desde criança, de fato. E ele foi um daqueles que me incentivou a ir para a área esportiva, algo que eu sempre quis, desde muito novinha. Já entrei para fazer jornalismo, sabendo que eu ia trabalhar com futebol, principalmente. E Silvio Mendes era um daqueles que eu ouvia e falava assim, poxa, será que um dia eu vou ter o prazer de conhecer ele? E aí, quando o conheci, ainda iniciando nessa minha trajetória, me encantei não só pelo profissional, mas pelo ser humano incrível que ele é. E aí, os bordões do Silvio são a marca registrada dele. E isso ele faz desde o início de carreira, não é de hoje. E surgiu aí agora um absurdo que eu soube, eu queria te perguntar se é verdade, que ele está sendo ameaçado, Mendes, por conta daquela história do mamão com açúcar. Olha, Ju, você sabe que o negão Silvio Mendes, ele sempre teve a irreverência dele para narrar futebol. Né? Infelizmente, estão acontecendo, sim, algumas ameaças, né? Até estão diminuindo isso, mas se aproveitaram de uma situação que ele faz sempre. Né? Eu lembro que em 93, que o Vitória foi para a final foi vice-campeão brasileiro, ele colocou o apelido do Vitória como brinquedo assassino, porque o Vitória chegava dentro do Barradão, batia, matava todo mundo, ganhava os jogos. Aí agora ele colocou na narração dele uma reverência do mamão com açúcar, açúcar com mamão. É que tá sendo mesmo, aí, ele não mentiu. Eu falo aqui no programa, é uma mãe, no Barradão, Vitória é uma mãe, né? Porque tá deixando todo mundo fazer e acontecer. Agora, eu vou deixar um recado aqui para o meu queridíssimo Silvio Mendes, que o torcedor de verdade e as pessoas de bem não compactuam com isso, e eu tenho certeza absoluta. Isso é coisa de um ou outro que se esconde atrás de rede social, e hoje essa coisa as pessoas acham que podem falar o que querem e que não vão ter um retorno, mas saibam que existe um retorno sim, viu? A lei está aí, a justiça está aí para ajudar a buscar
buscar, identificar e punir esse tipo de gente. Porque, assim, o futebol, ele é aliado com esse tipo de provocação, de brincadeira. E aí os memes existem, como esse que colocaram aí agora, enfim. Faz parte do futebol. Quando o Bahia passou 7 anos na Série B e tem uma questão bem delicada, viu, Gil? Torcedor do Vitória, que é torcedor do Vitória. Você é torcedor do Vitória, amigo? Lógico. Sabe que Mamão com Açúcar foi aquele 7x3 bem gostoso. E o futebol é isso. O cantor dá o microfone pro sanfoneiro. Você viu aquela show de cachirola, entendeu? Sim, o Mamão com Açúcar foi aquilo. Tira o microfone do sanfoneiro. Tira o microfone do sanfoneiro. Fazer isso com o negão. Agora, Mas, torcedor, olha o que eu falo do futebol. É isso que é o futebol. E tem uma coisa muito séria que está acontecendo. Eu e Mendes fazemos parte do Planeta Master, que é a maioria dos ex-atletas aqui da região aqui. A gente tem um grupo que a gente fica no WhatsApp brincando. E Mendes até colocaram lá, a turma do Bahia colocou, sacaneando, falando dessa questão do Mamão com Açúcar. E o Mendes interviu logo de que tem áudios que não é Silvio Mendes, que estão se passando por ele. Saíram textos também. Textos e que realmente, como o Mendes falou logo no grupo, para com razão defender o pai dele, são áudios que não pertencem, não são de autoria do Silvio Mendes, mas alguém se passando pela voz dele tem feito isso, que é uma maldade muito grande. Inclusive, essa observação que eu queria fazer para o torcedor do Vitória. Não é dando uma satisfação, porque meu pai ele sempre foi reverente e vai continuar sendo. É bom que vocês saibam disso. Ele não vai deixar de fazer as irreverências dele no rádio, porque está sendo ameaçado. E é por isso que ele é o melhor. E por isso que vocês viraram fãs dele, porque ele faz isso, essa irreverência. Então, assim, eu vou dizer a vocês, esses textos que estão surgindo em WhatsApp, áudio com a voz parecida dele, não é dele. Ele vai se manifestar através da assessoria dele, no momento certo ele vai falar. Agora, estão criando alguns textos, alguns áudios, estão espalhando no WhatsApp, nada disso partiu de Silvio Mendes. Eu queria deixar claro isso, para que não confundissem, porque muita gente também, Ju, está se aproveitando dessa situação para tentar atingir ele, porque não gosta, talvez não goste dele, mas Silvio Mendes vai continuar com a mesma irreverência no rádio e não vai ter medo de nada. E tem uma coisa, viu, Mendes? Eu quero aproveitar e mandar um beijo no coração do negão, Silvio Mendes. Sou fãzaço de Silvio. Todos nós, né? Quem não é, né? Figuraça, Silvio Mendes. E ele respeita muito o torcedor, respeita a entidade, não tem nada contra o Vitória, contra o Bahia, a carreira dele com torcedor sempre foi nenhum. assim. É a irreverência dele. Por isso que às vezes ele está aí na televisão, narrando, está no rádio. Por isso que você, Juliana, que é uma referência no esporte da Bahia hoje, é fã dele. Por causa da reverência dele. E ele não vai mudar isso. Isso é coisa de torcedor, porque o Bahia ganhou o Bavi, o torcedor ficou feliz da vida, pegou o gancho, lembrou. Potencializou a situação. E o Vitória foi campeão baiano, teve jogador com varinha na Fonte Nova, de sardinha. Então isso é coisa de torcedor. Então tem que aguentar, é brincadeira, é salutar. Ontem, num canal fechado, o repórter, o jornalista colocou alguns times e colocou o Vitória entre os bananas. Quer dizer, e agora vocês vão reclamar com o pessoal lá do... Então, gente, tem que calma quando com não isso aí. tiver mais isso no futebol, Vai perder acabou a a graça. graça. Acabou, não é mais salutar, futebol. brincadeira, sardinha, Agora vista, sim, já ia. você não pode desrespeitar a instituição, né? Aí é uma coisa diferente. Mas a brincadeira sadia, as provocações que acontecem, sempre vão acontecer, é assim mesmo. Hoje é com Vitória, foi com Bahia ontem, amanhã pode ser com Bahia. É o momento, infelizmente, quem tem que ser cobrado? Torcedor. É a diretoria que fez toda a palhaçada no início do ano. Os jogadores que não estão conseguindo render em campo, deles que vocês têm que ficar aí querendo resposta e satisfação. Sobra até pra gente que passou por lá. A gente que tem... No Barradão, me chamam de Mamão com Açúcar no Barradão. O grupo lá que a gente tem, pô, quando o Vitória tem resultado negativo, o que o celular chega de enxurrada de mensagem, de vídeo, de comentário. Então eu estou sofrendo com isso aí, né? Então vamos torcer para que reverta essa situação e que o Vitória nos dê boas respostas nos próximos jogos. Só o Vitória mesmo pode reverter isso dentro de campo, né? Ganhando 4-7, viu? Não é fácil não, mas a gente vai ficar na torcida para que acabe o Mamão com Açúcar, quem sabe, né? Negão, um beijo, eu amo você, viu? Sucesso e continue sendo assim mesmo, porque seu sucesso se deve a isso, a sua irreverência, a sua naturalidade para trabalhar. E hoje é feriado, viu?